Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Sérgio. Hoje, como combinado, a gente vai finalizar o capítulo Oscilações, tá? Depois, no nosso próximo encontro, a gente entra no capítulo, provavelmente seja no capítulo Rotação dos Corpos Rígidos. Então, vamos tocar aqui. Se você lembra, o que a gente fez até agora foi obter as equações para o movimento harmônico simples, tanto do sistema massa-mola quanto de um pêndulo. E o que acontecia é que ele permanecia oscilando por um tempo infinito aí. Então o que vai acontecer? Na vida real, o que acaba acontecendo é que sempre vai existir uma força de atrito. E essa força de atrito vai consumir essa energia mecânica, de forma que a amplitude da oscilação vai reduzindo até o ponto em que a oscilação cessa. O que acontece é que em algumas situações o meio é tão resistivo, que nem a primeira oscilação consegue acontecer. Tá ok? Então a gente vai estudar um pouquinho o que a gente chama de oscilações amortecidas. Então dá uma olhada no que eu estou querendo dizer. Então imagine que eu tenha... Eu estou com um pouquinho de falta de ar, por isso que eu estou falando meio lento, tá? Imagine agora que a gente tem uma força retardadora. Então eu tenho uma força que vai tentar restaurar o sistema, que a gente chama de força restauradora. Essa vinha da gravidade no sistema do pêndulo, ou vinha da mola, lá da força elástica no sistema massa-mola. Mas agora aparece uma outra força. Essa força é a força de atrito, a força que eu chamo de força retardadora. Ela é retardadora porque ela vai tentar atrasar a oscilação. Então ela é oposta à força restauradora. Então como é que fica o movimento desse corpo? Então imagina que eu tenho um sisteminha massa-mola. Pessoal, não faz absolutamente nenhuma diferença se eu coloco a mola na forma vertical ou na forma deitada, desde que eu desconsidere o atrito, tá ok? E as equações de oscilação são absolutamente as mesmas. Então imagine que eu pego essa massinha, que está numa posição aqui para baixo, deslocado uma certa distância da minha posição de equilíbrio, que eu marquei ali com a setinha. Então ele deslocou, deixa eu voltar aqui, você vai ver, ele deslocou para baixo, e consequentemente a gente sabe que a força elástica ela é oposta ao deslocamento. Então se ele desceu, a força elástica vai apontar para cima. Beleza? Agora, a gente sabe que o período de oscilação, que o tempo que ele leva para ir e voltar no mesmo ponto, é 2π raiz de m sobre k. M é a massa, k é a constante elástica da mola ali. Agora imagine que eu coloque essa massinha para oscilar dentro de um fluido, dentro de um líquido qualquer. O que vai acontecer é que à medida que ele for tentado, que a força elástica tentar puxar essa massinha para cima, vai aparecer uma força de atrito, uma força retardadora que aponta na direção oposta. Tá ok? Então tá ali, a força restauradora é a força elástica e a força retardadora é a força de atrito, a força viscosa. Então ela depende da viscosidade do fluido ali. Quanto mais viscoso for o fluido, mais difícil é essa massinha querer se deslocar. Beleza? Então eu posso dizer assim, o somatório das forças vai ser a força elástica mais a força retardadora, a força da viscosidade, a força de atrito. Eu sei que o somatório das forças tem que dar a massa vezes a aceleração. Aí vamos falar um pouquinho sobre a força retardadora. Quando alguma coisa está em movimento, pessoal, o atrito depende, ou melhor, a intensidade dessa força depende da velocidade do corpo. Quer ver o negócio? Quanto mais rápido você está, por exemplo, você está de moto ou está de bicicleta, quanto mais rápido você está, maior é a quantidade, maior é a energia que o atrito vai tentar maior é a força que o arrasto vai oferecer ao seu movimento, beleza? Então, essa força retardadora ela é proporcional à velocidade. Quer ver o negócio? Por que caminhão não tem aerodinâmica? Porque não faz sentido, a velocidade dele é baixa. E à medida que eu vou indo para carros que têm mais velocidade, entre aspas, eu vou tendo que trabalhar melhor a aerodinâmica. Porque à medida que a velocidade aumenta, o arrasto também aumenta. Beleza? Então a gente escreve assim, a força retardadora ela é proporcional à velocidade do corpo. Então o que significa o seguinte, se o corpo está parado, não existe força retardadora. Mas se a velocidade for máxima, a força retardadora é máxima também. Beleza? Então se a gente pensar na oscilação, aonde é que a força retardadora vai ser maior? No meio do movimento, ali quando ele passa durante a oscilação pela posição de equilíbrio. Ali a velocidade é máxima, consequentemente a força retardadora é máxima. Então,
eu posso dizer que a força retardadora é proporcional ao módulo da velocidade. Esse símbolozinho aí que parece um peixinho é proporcional. Então, para eu tirar esse símbolo de proporcional, eu posso fazer uma igualdade desde que eu ponha uma constante ali. Então, eu pus uma constante. Beleza? Então, o módulo da força retardadora é uma constante. Essa constante depende de várias características. Depende do fluido que eu estou trabalhando. Quanto mais viscoso for o fluido, maior é o B. E também vai depender das dimensões, da aerodinâmica desse bloquinho ali, daquela massinha. Tá ok? Então eu posso escrever o seguinte, ó. Eu sei no sistema massa-mola sem atrito que a massa, a força resultante é igual à força elástica, que é K vezes X. Então a aceleração é dx2 dt2. E ali vai ficar aquilo lá. Aquilo é a equação que a gente conhece como equação diferencial do ms. Mas agora tem um termo de atrito, que é a força retardadora. Então eu tenho que somar ali, ó, B mais V, que é a força retardadora. V é a velocidade. Então eu vou colocar o B. O que é velocidade agora, já que eu estou escrevendo em termos da derivada? O V, aliás, nada mais é que dx dt. Então agora eu tenho uma equação completa para o movimento que a gente diz amortecido, para a oscilação que é amortecida. Beleza? Então tem o termo de amortecimento. Como é que vai ficar a equação? Vou passar aquele m dividindo do lado direito, vai ficar m sobre, k sobre m. X, o x veio de lá de cima, lá da equação da força. Aí ficou b sobre m, que o m também passou ali, dx dt, que era a velocidade. Beleza? Então, se eu juntar tudo, vai ficar assim, ó. Dx dt, passei a velocidade para o outro lado, passei o x para o outro lado, ficou assim. Então essa equação é a equação diferencial da oscilação amortecida. Pessoal, o que você percebe sobre ela? Às vezes vocês têm medo de equação diferencial, mas alguma coisa dá para tirar dela aqui de cara. A primeira delas é a seguinte, ó. Eu tenho uma derivada segunda no tempo, eu tenho uma derivada primeira no tempo e eu tenho a própria função aqui, beleza? Então perceba que eu tenho que a derivada desse cara e essa cara somados, operados aqui, tem que ser igual a zero. Professor, mostra melhor como isso. Mostra um jeito melhor de eu enxergar. Tá aqui, ó. A derivada segunda tem que ser igual a uma constante vezes a função mais uma outra constante vezes a derivada primeira. Então eu preciso achar uma equação x de t que satisfaça isso aqui. A derivada segunda dela tem que ser igual a ela mais a derivada primeira, que com par de constante. Beleza? Então é isso que a gente tenta buscar. É óbvio, pessoal, que eu posso ficar com 20 anos tentando fazer isso de cabeça e chutar a equação que eu não vou conseguir. Porque dá um certo trabalho e o número de função na matemática não é pouca. Então, vamos ver aqui um jeito rápido de resolver equação diferencial homogênea. O que é equação diferencial homogênea? É aquela que eu posso igualar a zero porque eu tenho o x em todos os termos. Tá? A gente chama isso aqui de método da equação característica. Eu aprendi isso durante o curso de física de cálculo 4, então eu só estou reproduzindo aqui, mas você nem precisa saber, eu só estou mostrando caso você queira saber um método fácil. Então imagina que eu tenho uma equação diferencial ordinária, do tipo f de x é igual a derivada segunda de x em y, mais b derivada primeira de x em y. Eu pus um t aqui, ó. Ô, cabeção. Deixa eu apagar esse t aqui, ó. Que é y. É a força do hábito, pessoal. Força do hábito. Mais cx. Isso tudo é igual a zero. A característica da equação ordinária. Tá ali. O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou chamar o operador ddy, dxdy, como sendo lambda. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar agora na equação de cima, na equação diferencial, esse termo aqui. Como é que vai ficar a minha equação? Vai ficar com a seguinte equação característica. O A desce, aquilo ali é dx dy ao quadrado, então fica lambda ao quadrado, mais b lambda, mais c, aquele cara ali não tem derivada, derivada vale 1, está ali igual a zero. Beleza? Então tem uma equação característica para aquela equação diferencial ordinária. Aí eu vou resolver. Eu vou pegar agora a equação do problema e vou resolver. Pessoal,
a gente vai admitir que isso aqui seja uma equação de segundo grau. Eu vou resolver ela como se fosse uma equação de segundo grau. Aí, como é uma equação de segundo grau, eu vou marcar aqui para você entender o que eu estou fazendo. Deixa eu pegar uma caneta vermelha. Como isso aqui é uma equação de segundo grau, eu venho e resolvo ela. Então eu vou obter duas raízes, lambda 1 e lambda 2. Dependendo do jeitão de lambda 1 e lambda 2, eu sei que tipo de solução eu vou ter. Então eu venho aqui, ó, coloco b menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac dividido pelo valor de a. Aí resolvo esse troço e eu vou ter as raízes, lambda 1 e lambda 2. Aí eu venho assim, ó. Se as raízes, se os números lambda 1 e lambda 2 forem iguais, a solução é satisfeita por isso aqui. Beleza? Então uma constante C1 vezes lambda, a raiz lambda 1, que saiu lá de Bhaskara, vezes y, ela é exponencial de lambda 1 y, mais C2, que é uma outra constante. Essa constante a gente vai ter que extrair pelo enunciado, pelo problema, pela condição inicial, mais a outra raiz, vezes y e o y aqui. Beleza? Então, sempre que as soluções lambda 1 e lambda 2 forem iguais, a solução geral é essa aqui. Se lambda 1 for diferente de lambda 2, a solução geral é isso aqui. X de y, lembra que a gente está buscando x de t, mas eu estou escrevendo da forma geral. Vai ser C1 lambda 1 y mais C2 lambda 2 y, que é a outra solução. Senhor, qual a diferença daqui para cá? Tá aqui, ó. Aqui tem o y e aqui não tem o y, tá ok? E se for... Agora o problema é o seguinte, o que às vezes pode acontecer em Bhaskara? A raiz pode dar negativa, então eu posso ter uma solução complexa. Então imagine que eu tenho uma solução complexa aí, do tipo lambda 1 e lambda 2, é um número real, mais um número imaginário, que é uma componente real, mais uma componente imaginária. A solução geral para esse tipo de raiz vai ser assim. Vamos lá. Então vamos lá. Melhor. X de y, a função vai ser exponencial da parte real vezes y vezes a constante C1 seno da componente imaginária y mais cosseno, com a outra constante, da componente imaginária y. Beleza? Essa é a outra solução possível. Tá? Então eu tenho o caso 1, o caso 2 e o caso 3. Vamos ver aqui para o nosso problema. Então vamos lá. Então vou escrever aqui a equação. Está ali a equaçãozinha, ó. dx2, b, papapá, venho aqui e vou indo. Escrever a equação de novo ali. Quem que é o... Esse é o lambda. Senhor, quanto vale o a? Lembra que tinha um a aqui na frente. Ó. Se você olhar a equação do lado, tem um a aqui na frente. Estou marcando em vermelho ali. Aqui o a vale 1, não tem nada aqui na frente. Ó. Então, fica só lambda ao quadrado. A constante aqui desceu, que é o b. Lambda. K sobre M, desceu, e a gente sabe que o x sozinho vira 1. Beleza? Aí eu venho e monto o Bhaskara para esse troço. Senhor, não consigo entender. Consegue sim, ó. Esse termo aqui é a componente A da equação de segundo grau. Esse cara aqui é a componente B da equação de segundo grau. E esse cara aqui é a componente C da equação de segundo grau. Aí eu venho aqui e substituo. O A vale 1. O B vale menos B sobre M. Cuidado com confundir o B. Esse B aqui tem a ver com o arrasto, tá? Esse B é o coeficiente de arrasto. E o C é o K sobre M lá. Então monto ali a fórmula de Bhaskara. Vai ficar no lugar do B, de Bhaskara é B sobre M, mais ou menos B ao quadrado por M ao quadrado, menos 4AC. Tá ali o A e o C, que o A vale 1, o C tá ali. Dentro da raiz. Dividido esse trambolho por 2 vezes A, ou seja, por 2. Aí vem para outra lousa aqui. Então, como é que vai ficar? Eu só copiei de novo aqui, para não precisar ficar olhando outro slide, tá ali. O que eu posso fazer? Como tem uma soma aqui no meio, eu vou passar esse 2 aqui e vai ficar um 2 ali. Então fica ali. B sobre M dividido por 2, então 2 veio ali, bonitinho. Ficou ali. Tá ali a parte de cima. Dividido por 2. Aí a gente vai considerar o seguinte, ó. Percebe que eu tenho aqui um K sobre M.
A gente sabe do movimento do sistema massa-mola que K sobre M é a velocidade angular ao quadrado, 1 m ao quadrado. Aqui no caso a gente chama de frequência normal ou frequência natural. É a frequência de oscilação que essa mola teria se não houvesse esse fluido resistivo, esse fluido que atrasa o movimento. Então a gente chama de frequência normal ou frequência natural. Aí, olha o outro trambolho que tem aqui dentro da raiz. Eu tenho o coeficiente de arrasto sobre a massa ao quadrado. Eu vou chamar esse troço de um gama, de constante de arrasto, ou constante de amortecimento. Aí como é que vai ficar? Eu vou chamar gama como sendo B sobre 2M. Senhor, por que você fez B sobre 2M aqui? Você vai entender já. Tá? Como é que vai ficar minha substituição ali? Então vou mandar bala. Então eu vou vir aqui, ó. Então eu posso escrever aqui B sobre M. Ó, eu disse que gama é isso aqui. Então eu posso passar o 2 para cá. Como é que vai ficar? B sobre M é 2 gama. Então tá ali, ó. Primeiro eu vim aqui fora e substituí isso aqui por gama. Tá aqui, que belezinha, ó. O gama tá aqui. Aí vamos lá. Como é que vai ficar? Aqui não é ao quadrado, ó. Aqui dentro eu tenho B ao quadrado sobre M ao quadrado. Então eu vou escrever isso como sendo 2 gama ao quadrado. Menos 4 ômega zero ao quadrado. Tá ali. Tudo isso dividido por 2. Beleza? Como é que vai ficar aquele termo dentro do parênteses? Vai ficar 4 gama ao quadrado. Vai ficar 4 gama ao quadrado menos ômega ao quadrado. O que você fez aqui, professor? Tirei o 2 aqui que estava ao quadrado. Esse 4 também está ao quadrado. Ponho ele em evidência e ficou assim. Tá ali. O 2 está embaixo. O 4 eu posso tirar da raiz, vai sair um 2 ali fora. Daí cortou esse 2 com aquele 2 de baixo. Então ficou para mim assim que o lambda, que é as raízes que eu estou buscando, vai ser algo parecido com isso aí. Beleza? Pessoal, aí vai depender dos valores de gama e de ômega ao quadrado. Por quê? Porque dependendo, ele pode ser complexo ou não, dependendo de quem é maior aí. Beleza? Então eu vou analisar agora a solução mais geral possível. Vamos admitir uma solução complexa. O que é um número complexo? Um número complexo x tem uma componente real, mais uma componente imaginária aqui. Então tem o u e o v. O i é só para indicar que é a componente imaginária. Então eu vou escrever as raízes aqui, ó. Se você olhar, dá um bisu. O u nada mais é que o gama. E aquele termo todo ali que está dentro da raiz nada mais é que o v. Beleza? Então eu posso escrever o seguinte, a solução, para o caso 3, que é a solução complexa, é do tipo... Aí peguei a equação que está no slide anterior e coloquei. Aliás, estou copiando ela aqui agora. Copiei ela. Então, lá era uma equação geral, x de y, que é o x de t. Eu quero saber a equação da posição em função do tempo. Exponencial de menos gama, agora é t. C1 seno, no lugar do v, que é a componente que eu estou marcando ali, a raiz, vai ficar o quê? Gama ao quadrado, t, o y é t, C2 cosseno de raiz de gama ao quadrado, ômega zero ao quadrado, t. Beleza? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei e substituí o u e o v, que são as soluções daquela equação ali. Beleza? Aí eu tenho que lembrar uma coisa, pessoal, quando eu somo um seno e um cosseno, é a mesma coisa que eu escrever um cosseno mais um ângulo φ. Lembra que o seno tem uma fase em relação ao cosseno defasado aí 90 graus, enquanto um está máximo, o outro está mínimo. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que se eu somar a onda cosseno com a onda seno, eu vou ter uma outra onda, beleza? Que pode ser escrita em função do cosseno. É óbvio que se eu estou somando as duas ondas, eu vou ter uma outra amplitude, beleza? Mas a ideia é que seno de θ mais cosseno de θ, no caso de uma onda, e θ é uma variável, uma função, então eu posso ter que seno de θ mais cosseno de θ é uma outra onda, e está ali, só que defasado um φ. Então ela está no meio. Então dá uma olhada. Essa nova onda que vem da soma, tá? Ela aqui imagina que eu coloque
uma grandeza que varia aqui, no caso pode ser um tempo, alguma coisa aqui. Beleza? Deixa eu tirar isso aqui para você não bagunçar a sua cabeça. O que significa isso? Significa que quando eu somo esses dois caras, eu vou ter uma outra onda. E essa outra onda está defasado. Se o seno está defasado 90 em relação ao cosseno, essa soma vai dar uma outra onda que está defasada 45 graus em relação às duas. Beleza? Então, por isso que eu pus um φ ali. Então eu posso dizer assim, ó, seno de VY é a mesma coisa que cosseno de VT mais φ. Então eu posso reescrever ali aquela soma que está entre parênteses da seguinte jeito. Está ali, ó, C2 mais C1 cosseno de gama ao quadrado, ômega zero ao quadrado, mais vezes T vezes φ. Beleza? Então dá uma olhada aqui no que eu vou mostrar para vocês no slide anterior. Está aqui. Então não, bizu. Eu volto um pouquinho. Então tá ali a equação, ó. Então tá ali, beleza? Então tá, essa é a oscilação em função do tempo. Essa aqui não está amortecida ainda, beleza? Mas vamos imaginar que está representada assim. Então vamos imaginar que em t igual a zero, é isso que eu quero saber, por que eu estou usando cosseno ou não seno e assim por diante. Se em t igual a zero, eu quero saber qual é o valor da amplitude, ó. Se você olhar aqui no meu gráfico, a amplitude vale isso. Em t igual a zero. Então tá ali. Menos φ. Agora, eu tenho φ igual a zero. Se eu usar cosseno. Ali estava atrasado 45 graus. Agora está certinho, φ igual a zero. Aí fica só em função do cosseno. O que significa? Em t igual a zero, a amplitude é máxima. Bem como o cosseno acontece. Cosseno de zero é 1. Agora ela pode estar adiantada 45 graus também. Ó. Ela pode vir para frente. Então perceba que C1 mais C2, se a gente pegar a equação ali, vou colocar o tempo igual a zero. Coloquei o tempo igual a zero, cosseno de zero dá 1, exponencial de zero elevado a zero também dá 1, então eu sei que o x aqui, x de t para o t igual a zero, nada mais é que a amplitude dessa onda. Então C1 mais C2 é a amplitude da onda ali. Beleza? E por caso dela estar atrasada, ou melhor, dela estar adiantada ali, eu posso escrever ela em função do seno. Ela seria assim se ela fosse escrita em função do seno ali, ó. Beleza? Em t igual a zero, seno de zero, a gente sabe que vale zero. Então vamos voltar aqui para o nosso problema como é que estava. Vamos deixar em função do cosseno. Então a minha equação, a solução que o livro aponta... Professor, não gostei dessa parte. Não tem problema, é só não prestar atenção nela e pular direto para o resultado, que é que o livro faz isso. Então a equação do movimento amortecido é a gama t ao quadrado. O gama é o fator de amortecimento. Cosseno da frequência angular amortecida. A frequência angular amortecida nada mais é que o que está dentro da raiz ali, ó. O fator de amortecimento ao quadrado menos a frequência normal. A frequência normal seria a frequência sem a constante de amortecimento. Essa deveria existir sem o fluido resistivo. Beleza? Então, vamos ver, tentar entender esse negócio. Vamos interpretar essa parada aí. Então, copiei ela de novo. Tá ali, bonitinha. A gente sabe que K sobre M é ômega zero. A gente sabe que o gama nada mais é que o B sobre 2M. O B ali é o fator de arrasto, o fator de atrito. Então eu vou escrever. Essa aqui seria a equação do ômega-s, tá? Então ali tá a oscilação, x, a posição do bloquinho em função do tempo. Uma onda normalzinha. Amplitude positiva, amplitude negativa, esse é o ômega-s normal. Agora vamos considerar a condição A. Imagine que gama ao quadrado seja igual a ômega zero ao quadrado. O que vai acontecer dentro daquela raiz? O que vai acontecer dentro da raiz é que aquele cara vai zerar. Significa o seguinte, ó. Professor, mas o que significa o gama ao quadrado ser igual a ômega zero ao quadrado? Significa, eu peguei a equação de cima aqui, olha a relação que eu vou circular em vermelho. Tá aqui e aqui tá a relação em vermelho também, ó. Então significa que K sobre M é igual a B sobre 2M. Cortei o M. Significa que K é igual a B sobre 2. Beleza? Senhor, o que significa, o que quer indicar esse negócio? A constante elástica da mola é igual a metade da coeficiente de atrito, coeficiente de arrasto.
Então o que vai acontecer com a minha equação diferencial? Aliás, com a minha equação da posição? Vai ser daquele tipo ali, ó. Gama zero, papapá. Esse cara vale zero, então fica para mim que esse cara é uma exponencial do tempo. Beleza? Então, o que vai acontecer? Professor, mas por que só esse cara zerou? Porque o gama é igual a ômega. Ó. Esse termo dentro da raiz zerou. Cosseno de zero, a gente sabe que vale 1. O senhor pôs zero aqui, mas aquele é cabeção. Cosseno de zero vale 1. Então, sobra só esse cara aqui. Então, perceba o seguinte, a posição do carinha depende apenas de uma exponencial negativa. Então, ó, esse é o amortecimento que a gente diz amortecimento crítico. Então, basicamente não tem oscilação. À medida que ele começa a oscilar, ele vai fechando e vai parar no meio lá. Ó. Dá uma olhada naquele gráfico que está acontecendo lá, o azul. Beleza? Então aquela condição é quando o gama ao quadrado é igual ao ômega zero ao quadrado. Ou seja, quando a constante elástica da mola é igual a metade do fator de amortecimento, B sobre 2. Beleza? Então ele nem chega a oscilar. Ó. Se você olhar a linha azul, o X nem oscila, nem tem oscilação. Basicamente você puxou o carinha e ele volta devagarzinho até a posição do meio. Isso a gente chama de amortecimento crítico. Agora vamos imaginar que o gama ao quadrado seja maior que o ômega ao quadrado. O que significa? Então significa que K é maior que B sobre 2, que o coeficiente de arrasto sobre 2. Então fica para mim o seguinte, ó. Aquele cara ali acaba dominando. Se a gente pegar a equação, a gente vai ver que se esse cara aqui é maior que o outro, então quem vai dominar esse termo é exponencial. Então se a gente olhar o gráfico, ó, vou marcar para vocês lá esse negócio. Ou seja, você puxou a massinha no meio resistível e soltou. Ela vai bem lentamente voltar à posição. Então o amortecimento é tão alto, o arrasto é tão alto, ó, quer ver? Ó? O coeficiente de arrasto é maior que a frequência normal. O amortecimento é tão alto que ele demora uma infinidade de tempo para ele voltar para a posição. A gente chama isso de sobreamortecido. Tá ok? Então é o gráfico amarelo ali que eu acabei de marcar. Agora eu vou falar do verdinho. O verdinho é o quê? É quando a frequência normal ao quadrado é maior que o gama ao quadrado. O que significa o seguinte: B sobre 2 é maior que K. K. Então vai ficar para mim o seguinte, quem vai dominar agora é aquele termo do cosseno. Então se eu plotar o gráfico agora, você vai ver lá em verde, ó, ele oscila, e à medida que o tempo está passando, a oscilação vai fechando, a amplitude vai diminuindo. Beleza? Então isso que a gente chama de subamortecido. Ele chega a oscilar, olha o gráfico ali, ele chega a oscilar em torno da posição de equilíbrio, mas à medida que o tempo passa, a amplitude vai diminuindo até o ponto que ela zera. Agora vamos olhar esse exemplo aqui. Uma massa de 500 gramas oscila verticalmente presa a uma mola de constante elástica 500 Nm por metro. Sabe-se que em t igual a zero, x é igual à amplitude, que vale 35 centímetros. E após 2 segundos, a amplitude máxima cai para 7 centímetros devido aos atritos, devido ao arrasto. Determine a constante de fricção e a condição de oscilação. Que tipo de oscilação que eu tenho? Beleza? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Primeira coisa, pessoal, ele passou a massa e ele passou a constante elástica. Então eu posso de cara pegar a relação que eu tenho ali do slide anterior, ó. Eu sei que K sobre M é ômega zero ao quadrado. Vim aqui substituir. Então perceba que a constante elástica é 50, a massa é meio quilo. 50 e meio quilo. Fiz a continha, então eu sei que ômega zero ao quadrado, a frequência normal, é essa aqui. Deixa eu só adiantar porque eu vou copiar o enunciado de novo. Tá ali, achei a frequência. Qual que é a outra condição? Ele diz o seguinte, ó. Ele diz que x é igual a 0,35 em t igual a zero, amplitude máxima. Uma massinha está deslocada a 35 centímetros em relação à posição de equilíbrio. Depois que o tempo passar, a amplitude dela máxima
vai cair para 0,07 metros. Ou seja, 7 centímetros em t igual a 120 segundos, 2 minutos. Beleza? Então dá uma olhada. Ó. Eu posso pegar a equação que a gente acabou de ver. Peguei ela aqui, copiei ela. A única coisa que eu fiz. Como que eu sei que é cosseno? Primeiro pelo seguinte, ó. Se em t igual a 0, dá uma olhada. Ele falou que se em t igual a 0 é 35, que função matemática igual a 0 não é 0? É o cosseno. Se fosse 0, seria seno. Beleza? Então, a gente sabe que a amplitude em t igual a 0 é 0,35. Só está demonstrado ali. Então, vou pegar a equação. Eu sei que a amplitude é 0,35, gama t, cosseno de gama ao quadrado. Já substituiu o valor de ômega 0 ao quadrado ali, ó. Ômega 0 ao quadrado tipo que é 100. Beleza? Agora eu tenho a equação. O que eu estou tentando achar é o seguinte. Eu quero achar o gama aqui. Ele quer saber qual é o coeficiente de atrito, qual é o coeficiente de fricção aqui, que está aqui dentro. Então, como que eu posso analisar esse negócio? Primeira coisa, ele fala que em t igual a 120 segundos, 2 minutos, o x caiu para 0,07. A amplitude eu copiei, exponencial de 120 gama. Só que o que você fez aqui? O t não era 120? Pus aqui 120, o gama vem ali que eu estou querendo achar. O que acontece? Pessoal, a função cosseno também vale 1, porque é um outro ponto em que a amplitude é máxima. Tá? Ela não é tão grande que nem a anterior, porque o movimento veio fechando, veio diminuindo a amplitude. Beleza? Então tá ali, ó. Então aquele cara vale 1. Eu fui lá e vou substituir, então como é que vai ficar? 0,07, passei aquele 0,35 dividindo, exponencial de menos 120 gama. 0,07 por 0,35 dá 0,2. Aí, para eu tirar a exponencial aqui, eu vou aplicar um ln dos dois lados. A exponencial, o expoente cai antes do ln, fica ln da exponencial, que vale 1, e ln de 0,2. Então eu passo 120 dividindo, vai ficar 0, o gama, que é o coeficiente de atrito, aliás, o coeficiente de fricção, é igual a 0,0134. 1 sobre segundo a unidade dele. Tá? Aí, o que eu consigo determinar aqui? Ele quer saber o tipo do movimento. Pessoal, lembra que o gama, o que determina o tipo de movimento é a relação entre o gama ao quadrado e o ômega ao quadrado? O ômega ao quadrado a gente sabe que é 100. E o gama a gente acabou de achar aqui, é só elevar ele ao quadrado. Então ele é subamortecido, já que o gama é bem menor que o ômega zero. Tá? Então é aquele movimento que começa oscilando e a amplitude vai diminuindo, diminuindo até cair. Aí vamos achar o Bzinho. Bzinho não é... Aliás, B sobre 2m não é igual a gama ao quadrado. Então eu posso achar o coeficientezinho B de fricção como sendo 2 vezes m vezes ômega vezes gama ao quadrado. Então vai substituir e vai ficar assim, ó. Então percebe que o Bzinho ele tem valor, ele é adimensional e é 10 a menos 4. Na verdade ele não é adimensional porque o gama tem unidade, tá pessoal? Desculpa. Então fica para mim o seguinte, fica aqui 2m vezes gama ao quadrado, vai ficar quilograma, aí mesmo, o que eu fiz aqui? Quilograma vezes 1 sobre segundo ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre segundo ao quadrado aqui, perdão pessoal. Tranquilo? Então essa é a unidade do Bzinho. Então se a gente representasse o movimento, ele seria assim, ó. Em t igual a 0, ele está lá em 35, à medida que o tempo passa, até ele chegar em 120 segundos, a amplitude caiu para 7 centímetros. Beleza? Pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha que falar. Eu peço desculpa que hoje eu tô... Puta, esse negócio não saiu de mim ainda, assim, essa zica de... Não sei... Um abraço, pessoal.